Olá, muito bom dia, você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. Então, a cada sábado a gente tem um novo tema para trazer informação a você que fielmente nos acompanha aqui ao longo da programação da SIC TV, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. E olha, hoje a gente tem um tema dedicado às crianças e os pais, né? Um alerta para os pais, porque a cada 3 minutos uma criança morre de câncer e a cada ano mais de 400 mil com idades entre 0 e 19 anos são diagnosticadas com câncer em todo o mundo. No Brasil, são esperados mais de 8 mil casos em 2022, tornando o câncer infanto-juvenil líder no ranking de causas de mortes por doença em crianças e adolescentes entre 0 a 19 anos. Diferentemente dos cânceres dos adultos, que podem ser prevenidos, as causas da maioria dos cânceres infantis ainda são desconhecidas. Mas, graças aos progressos significativos das pesquisas clínicas e tratamentos, cerca de 80% das crianças e adolescentes diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados podem ser curados. Para falar sobre este tema, a gente convidou a oncopediatra, a doutora Carolina Madalena, que é muito bem-vinda aqui com a gente, para falar sobre esse tema tão importante, para a gente chamar a atenção dos pais e trazer esclarecimentos. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Renata. Muito obrigada. E obrigada pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre um tema que merece cada vez mais conscientização, tanto das famílias quanto dos profissionais de saúde. Então, vamos sentar para a gente conversar um pouquinho mais à vontade sobre essa temática. Afinal, pelo que a gente percebe, né, inicialmente, a incidência entre as crianças do câncer também é bastante alta, infelizmente. E tem características bem diferentes ali da situação com os adultos, né? Sim. O câncer infantil, atualmente, é a principal causa de morte de crianças, excluindo-se acidentes e causas violentas, né? E é cada vez mais difundido que o diagnóstico precoce é excelente para a gente conseguir salvar essas vidas, né? A gente tem tipos mais frequentes entre os pequenos, na infância ainda, e como que eles acontecem normalmente, doutora? Então, o câncer infantil mais frequente são as leucemias agudas, né? Eles correspondem por aproximadamente 30% dos cânceres infantis, né? E quais são os sintomas de uma leucemia, né? Ninguém acorda assim, estou com leucemia hoje, né? Os sintomas são febre persistente, né, que se confunde na maioria das vezes com outras patologias, porque na criança, às vezes, a maioria das doenças pode iniciar com um quadro febril, né? Mas qual a diferença? É aquela febre que não se resolve, que você não acha um foco, né? Podem aparecer manchas roxas pelo corpo, a criança pode ter um cansaço inexplicado porque leva a uma anemia, né, em decorrência da progressão da doença da leucemia, e pode ter dores ósseas também. Então, os sintomas às vezes se confundem com outras coisas, né? Mas na suspeita, sempre encaminhar para avaliar. O outro tumor também muito comum na infância são os tumores de sistema nervoso central, né? Que são quase equiparados com a incidência da leucemia. Os de sistema nervoso central, quais são os principais sinais? Um desequilíbrio, né? Às vezes a criança começa a ter uma marcha diferente da que ela já tinha anteriormente, né? Começa a andar com a perna mais aberta, ou então começa a ter diplopia, né? Começar a enxergar duplicado, ou então começa a ter nistagmo, que é um movimento, né, incoordenado, involuntário dos olhos. Dor de cabeça, aquela cefaleia que não se resolve, ou então a dor de cabeça que acorda a criança à noite. A criança está dormindo e acorda com dor de cabeça. O que está acontecendo? Né? Então, e esses são sinais que podem nos levar a uma suspeição de um tumor de sistema nervoso central. Quando a gente fala em câncer na infância, significa que de fato pode acometer ele desde bebê ou normalmente tem uma faixa etária, acima de uma faixa etária dentro da infância, que costuma aparecer mais? Então, a gente pode ter câncer de 0 a 19 anos, né? Então, a gente tem tumores que são mais incidentes nos menores de 2 anos, nos menores de 3, como o neuroblastoma, por exemplo, que é um tumor de célula adrenal, é um tumor sólido, né? Que
sua característica, ele é uma progressão muito rápida, ele aumenta o volume abdominal, pode ter dor ósseas, pode formar um hematoma periocular. Você também tem os tumores das leucemias, a faixa de incidência maior entre 3 a 6 anos de idade, mas você também tem as leucemias dos adolescentes, você tem a leucemia dos lactentes. Então, ele pode aparecer desde 0 até os 19. Ainda bebê você pode ter alguma alteração. Quais são as razões de uma distribuição do câncer tão diferente entre a idade adulta e a idade pediátrica, doutora? Então, as crianças, qual a característica da doença da criança? A gente ainda não tem fator ambiental associado, né? Então, geralmente são por células embrionárias que se disseminam de forma desordenada por alguma alteração de DNA. Então, essas células não têm a contrarregulação para o estímulo do crescimento, né? Agora, já nos adultos, além desse fator, você também tem a questão da exposição. Então, hábitos de vida, né, são modificadores de predisposições genéticas que esses adultos já podem carregar. Então, que estão expostos ao tabaco, à radiação, ao álcool, estilo de vida, obesidade, a gente já sabe que tem esses fatores que são ligados à predisposição e ao desenvolvimento do câncer no adulto. Que de fato ajudam na prevenção, Isso. Né? Tem ali sua parcela, em alguns casos até mínima, mas que podem colaborar, mas na infância, como a criança não viveu tudo isso, já não tem essa interferência. Ela não tem essa interferência, né? Então, o câncer infantil não sofre tanto as ações ambientais. Né? E a questão da idade também, porque a maioria dos cânceres no adulto acontece depois dos 60 anos, que é quando as células já perdem a contrarregulação, né? Você já não tem mais esse mecanismo de destruição celular programada eficiente, né? As células já estão mais envelhecidas, então elas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento do câncer. Muito curioso tudo isso. O câncer infantil tem uma boa perspectiva de cura? Você vai saber depois do nosso primeiro intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso Viver Bem. Hoje recebendo a doutora Carolina Álvares, que é oncopediatra, para falar sobre o câncer infantil. A gente está entendendo qual é o comportamento, quais são os primeiros sinais e por que as crianças são acometidas com essa doença. Quais são as principais diferenças entre os cânceres na idade adulta e na fase da infância? Perguntei no bloco anterior para a doutora e para você de casa se o câncer infantil tem uma boa perspectiva de cura. A gente tem uma alta incidência, uma alta taxa de cura, doutora? Temos sim, né? Isso tudo também depende da época em que esse câncer é diagnosticado. Então, o câncer que é diagnosticado precocemente e que é referenciado para um centro especializado, a gente consegue taxas de cura até de 80%. Né? Em alguns outros países, até 90%. Né? Agora, isso é influenciado pelo diagnóstico. Né? Em situações em que o diagnóstico é feito mais tardiamente, que você não tem um acesso facilitado a centros especializados, essa taxa cai para 30%, 40%. Tem uma boa estrutura de centros especializados no país e Rondônia, como é que estamos? Então, nós temos muitos centros de referência para tratamento no país, né? Mas eles estão muito centralizados em grandes centros. Então, aqui em Rondônia, nós temos o Hospital do Amor, aqui na cidade de Porto Velho, e tem uma unidade menor do estado na cidade de Cacoal, né? Então, a maioria dos tratamentos são centralizados aqui na cidade de Rondônia. Aqui nós oferecemos tratamento especializado para todos os cânceres infantis, à exceção do câncer ocular, que precisa ter uma particularidade, que precisa ter um oftalmologista especializado para o tratamento dessa lesão. E poucos centros no Brasil oferecem esse tipo de tratamento, né? E nos demais estados também, né, a gente tem muitos centros de referência para o tratamento. Aqui a gente tem a sobrevida, como você disse, em torno de 80% para os nossos pacientes. Nós ofertamos o que há de melhor nesse momento, em vista
do Sistema Único de Saúde, temos o acesso facilitado, temos o acolhimento e conseguimos fazer um tratamento de qualidade para os nossos pacientes aqui do estado. Inicialmente era até antes, era no Hospital de Base e Isso, hoje... até a abertura do Hospital de Amor, e aí o serviço de oncologia pediátrica foi transferido para o Hospital de Amor. Muito bom. Existem cânceres infantis considerados crônicos, doutora? Então, as doenças crônicas, elas são, por via de regra, dos pacientes adultos, né? Até por conta da característica do tipo de célula do câncer infantil, que é uma célula predominantemente embrionária e com replicação rápida. Então, a maioria dos cânceres na criança são agudos, à exceção da leucemia mieloide crônica, né? Que ela tem uma evolução mais indolente, mas que também precisa ser diagnosticado o quanto antes para o tratamento ter boa resolutividade. A senhora comentou no bloco anterior alguns possíveis sinais ali para os principais cânceres infantis. Mas como que eu posso diagnosticar um câncer infantil? Com a criança vai existir uma dificuldade maior? Porque a criança não consegue se queixar tão bem quanto o adulto sobre as dores, sobre os incômodos. Como que vai acontecer esse diagnóstico, doutora? Então, como é que a gente diagnostica? Eu acho que o princípio de tudo é observação familiar, né? A família reconhecer que a criança não está bem. O primeiro passo é levar para uma assistência, né? Pode ser o médico da saúde da família ou o médico pediatra. É por isso também importante a gente difundir cada vez mais, porque nem todos tiveram a formação para poder suspeitar que essa criança pode ter um câncer. Então, essas campanhas são ótimas para que a gente possa orientar cada vez mais o profissional de saúde. Então, vai profissional de saúde, procura assistência, porque eu tô com uma dor óssea, meu filho não melhora, ele acorda com dor, tem uma saliência, vai fazer os primeiros exames, né, de avaliação. E nesses exames de avaliação já vai ter a suspeição. Então, quando tiver alguma suspeição que possa ser, encaminhar para um serviço referenciado para que se possa fazer esse diagnóstico adequadamente. Igual eu disse anteriormente, a maioria dos sinais e sintomas são inespecíficos, mas se eles não melhoram e se eles têm alguma outra alteração associada, encaminha para avaliação do especialista. Então, para os pais, os principais sinais de alerta seriam respeitar de fato aquela queixa frequente da criança. Isso que não melhora. Então, por exemplo, é muito frequente a mãe chegar com a história que levou no médico do posto ou levou ao pediatra porque estava dando um banho e sentiu uma massa no abdômen da criança, porque às vezes não dói, né? O câncer nem sempre dói. Então, às vezes palpando, trocando seu filho, sua filha sentiu uma massa no abdômen, né? E aí procurou assistência, fez um exame de imagem e diagnosticou que tinha uma tumoração, né? Então, eu acho que essa questão de levar para avaliação e esse profissional que está lá na ponta ter uma orientação adequada e encaminhar essa família é fundamental. Muito bom. De fato, essa doença é uma doença com tratamento muito agressivo, né, doutora? Então, além da criança, é preciso também acolher a família neste momento. Como que é feito este acolhimento nos hospitais? Como que deveria ser feito, caso não seja, de fato, feito com excelência na sua visão como profissional, com experiência nessa área? Porque imagino que quando a gente vê um adulto doente, e principalmente com câncer, nos sensibiliza muito. A criança, então, acho que o impacto de dor, de medo, né, de sofrimento pelo tratamento, ser um tratamento agressivo, ele seja ainda maior. Como que funciona todo esse processo de acolhimento da família? Primeiro, porque ninguém espera ter um filho doente, né? O filho é um projeto de vida, uma idealização da família, né? Então, quando você recebe a notícia que o seu filho está doente, já é o primeiro baque, né? E é um tratamento longo, dependendo do tipo de câncer. Às vezes o tratamento demora 8 meses, às vezes 2 anos e meio, né? E isso impacta a família como um todo, porque, igual eu te disse, aqui no estado de Rondônia, a gente tem o Centro de Tratamento Especializado em Porto Velho, mas a gente tem pacientes do interior do estado que precisam se deslocar, às vezes 8 horas para chegar aqui, e que não podem se ausentar
né, do local do tratamento ou próximo do local do tratamento por esse período, porque às vezes pode ter uma intercorrência no interior, demorar 8 horas para chegar na cidade, e isso pode ter prejuízo para essa criança, né? Então, geralmente eles se fixam aqui na região. Então, a gente tem o acolhimento da equipe como um todo, então os médicos que vão dar o suporte para essa criança em relação ao tratamento, tem a equipe da psicologia que trabalha tanto a criança na aceitação desse novo momento da vida, porque a vida da criança para, né? Nesse primeiro momento, para que ela possa se cuidar. Então, ela acaba se distanciando do ambiente da família, do domicílio, quando ela precisa se deslocar. Ela perde o contato com os coleguinhas momentaneamente durante o período do tratamento. A rotina modifica porque precisa ir ao hospital, que não era um ambiente, né, normal para se frequentar. Então, a gente tem a equipe da psicologia para trabalhar tanto a família quanto o próprio paciente. A gente tem a outra equipe multiprofissional, né, serviço de fisioterapia para reabilitação, em alguns casos, terapia ocupacional para reabilitação, fonoaudiólogos, porque às vezes pacientes que têm tumor do sistema nervoso central precisam reabilitar a fala, né, ou conseguir comer normalmente de novo. Então, a gente tem uma equipe muito coesa e abraça essa família como um todo. Isso eu acho que é fundamental, porque é um momento muito delicado, né? Você ter um filho doente com um tratamento, como você disse, agressivo por um tempo prolongado, e você ter esse suporte, ver que tem chance de cura, a chance é muito boa, e você ainda ser acolhido por todos esses profissionais que estão ali dando o seu melhor para que isso aconteça, eu acho que é fundamental. Muito bom, a gente consegue ver a esperança, né, por trás de tantos profissionais que se dedicam ao tratamento, ao cuidado dessas crianças. A gente está entendendo como é que funciona tudo isso, então hoje com esse tema especial falando sobre o câncer infantil, a gente vai fazer mais uma breve pausa. Daqui a pouquinho a gente está de volta, você de casa não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre câncer infantil, entendendo um pouquinho sobre a doença, os comportamentos e as chances de cura. Em 2019, a gente exibiu aqui na SIC TV a história do Guido, que com apenas 4 anos foi diagnosticado com leucemia e precisou se mudar da Bolívia para Porto Velho para tratamento no Hospital de Amor. E agora, após 3 anos, encontramos novamente o Guido para saber como ele está. Vamos ver? Abriu um buraco no chão e eu caí dentro dele com meu filho. Momentos que marcaram a vida do Guido e de toda a família. Em 2019, ele já estava finalizando o primeiro tratamento contra a leucemia. Mas em 2021, a luta contra o câncer teve que ser retomada. Começou tudo de novo, mas ainda foi mais duro o processo que na primeira vez, né? Porque a doença foi mais complicada. Na primeira vez, ele só tinha a leucemia, era na medula. Mas essa vez, a doença estava na medula e no sistema nervoso. Após o início do novo protocolo de tratamento, o Guido precisou realizar o transplante de medula óssea no Hospital de Câncer em Barretos, São Paulo. A mãe conta que foram realizados vários exames de compatibilidade, um processo doloroso devido às incertezas. Mas após 3 meses, os médicos decidiram que o pai seria o doador. Ele ficou... Nossa, lembrar, sabe? É doído. Ele ficou entubado por causa do transplante. Assim que a medula pegou, o rim dele parou de trabalhar. Então ele foi para a UTI só para fazer hemodiálise, né? Mas aí foi complicando as coisas mais. Com o passar dos dias, o Guido teve diversas complicações, mas a família não deixou de acreditar e ter fé.
de que tudo isso passaria e logo Guido estaria curado. Nossa, foi duro, sabe? Foi duro. Ele é um milagre. Eu e meu marido só éramos os 3 que a gente estava lá. Mas aqui em Porto Velho, eu não tenho família, mas assim, a gente tem muita pessoa que me conheço, que oravam por ele. Foi incrível, sabe? Isso é de Deus. E com apenas 9 anos, o Guido tem muita história para contar. Afinal, o caso dele faz parte de uma estatística repleta de esperanças. Segundo a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, quando diagnosticada de forma precoce, as chances de cura em crianças da leucemia é de 90%. O Guido é dono desse sorriso singelo e puro. Querido por todos, o NAC, o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer em Porto Velho. Por aqui, ele e a mãe foram recebidos com muito carinho e amor lá no início do tratamento. Depois do almoço, todas as crianças víamos pra cá, só pra brincar. O meu coleguinha que estava aqui também, outra era Eduarda, que ela já tá na casa dela, e um que se chamava Ronei, que ele já tá lá no céu. Ele foi meu melhor amigo. Conheci ele na história quando eu fazia tratamento lá no hospital de base. Agora em diante, o Guido necessita realizar algumas consultas periódicas devido ao transplante, e por isso a família vai continuar morando em Porto Velho. Além disso, o Guido já voltou para a escolinha. E para a mãe, fica o alívio e a gratidão pela saúde do filho. É um carinho que a gente tem, sabe? E uma gratidão que não tem tamanho. Muito obrigado por orar por mim. E eu agradeço muito eles e eu mando um beijo para eles e um abraço. Beijo. Como é bom a gente ver histórias de sucesso para encher aí o coração das mães que estão passando por isso nesse momento, né? De fato, a gente percebe que a família sofre bastante, lidar ali com o entendimento da criança, passando por isso, tão pequena, normalmente é difícil. E eu até fiquei curiosa, doutora, vendo a história do Guido e quando perguntamos também sobre a questão do acolhimento da família e tudo mais, se o psicológico de fato interfere na melhoria dessa criança, porque a gente tem aí questões de imunidade e tudo mais, fazer com que essa criança entenda, se sinta à vontade, se sinta acolhida, se sinta abraçada pelos profissionais, para que o psicológico dela também tenha uma boa absorção de toda essa fase. Isso ajuda na resposta do tratamento, de fato, psicológico daquela criança? Então, ajuda não tanto em questão de resposta, mas de aderência ao tratamento, né? Porque uma das causas de abandono de tratamento desses pacientes, como o Guido, por exemplo, que vem de outro país para se tratar no Brasil, é o fator psicológico familiar, porque está afastado muito tempo, né, do convívio, da brincadeira com os familiares. Por exemplo, o Guido tem uma irmã, ele ficou muito tempo sem ter contato com a irmã, né? Até que a família conseguiu se mudar para Porto Velho neste caso específico. Então ele teve um apoio de toda a família, do círculo familiar, para estar aqui, para essa mãe conseguir ter estrutura, para conseguir dar seguimento no tratamento. Mas às vezes não tem, então são poucos, ainda bem, mas a gente ainda tem abandonos de tratamento por dificuldades da família em se adaptar, nem tanto da criança, mas da família. Doutora, queria agradecer a sua participação aqui conosco, viu? Parabenizá-la por este trabalho tão bonito, né, junto a outras instituições como o próprio NAC, é exemplo ali do acolhimento do Guido. Agradecer mais uma vez aí por trazer essa mensagem, esse esclarecimento ao nosso público. Obrigada, viu? Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço, porque eu acho importante cada vez que a gente tem um espaço para falar sobre o câncer infantil e difundir. E uma mensagem é para as mães: se algo não está bem com a sua criança, leve para atendimento. Se essa eventualidade que eles não está bem persistir, esse sinal, esse sintoma, não desista. Continue, procure.
porque pode ser um câncer infantil, como pode ser qualquer outra patologia, mas não deixa essa sua criança desassistida. E também é um recado para os nossos colegas profissionais de saúde, né? Que se tem cada vez ficar mais atentos para o diagnóstico do câncer infantil. Não colocar em última opção, mas colocar sempre entre as opções. A gente sempre tem que pensar que pode ser, até descartar. Agradecer também a Celibras, mais uma vez, por estar aqui junto conosco, levando esta e outras informações a todos os públicos. E agradecer a você de casa, que todos os sábados está aqui ligado na programação da SIC TV. Beijo grande para vocês, ótimo sábado, ótimo fim de semana. Até o próximo sábado. Tchau, gente.